Boa tarde, gente. Confesso que eu estou emocionada aqui com a Daiane. E estamos juntos, né, Daiane? Todos. Todos nós, na verdade. Felizes que conseguiu resolver essa questão tão dolorosa, né? Um beijo para você. E eu quero dizer que ninguém tem que pedir desculpas por ficar emocionado, né? É absolutamente natural. E que bom que as pessoas se emocionam, que bom que a gente consegue ainda se emocionar. Boa tarde, Miguel, Aroeira, boa tarde a todos e todas. A Aroeira está com a carinha batida, Aroeira. Não? Tem Aroeira. Não, está não. Está sentindo bem agora? Ele está bem. Não, isso não. Se algum de vocês está se sentindo bem no planeta... não, eu estou falando fisicamente. Não, estou aqui. Eu tenho 70 anos e ainda estou aqui, como dizia minha mãe. Eu ainda estou aqui. Você sabe que é o filme, né? Eu ainda estou aqui. Exatamente, é um filme premiadíssimo, né? Agora, roteiro premiado. Muito bonito, todo mundo está dizendo. Pois é, estou louca para ver esse filme, que bom que fez sucesso. Lá foi em Veneza, né? Esquentou. Esquentou. Você está falando da temperatura? Isso, eu fui mexer no ventilador e apontando mais. Acabou o inverno ontem, acabou ontem. Jura que acabou o inverno já? Não volta mais o frio. Não é só em setembro que acaba? Não, agora, Miguel, você acha que as coisas estão ocorrendo normalmente? Não, tecnicamente é em setembro. Tecnicamente, mas agora não é mais tecnicamente. Não, dia 21 de setembro, não é? É verdade. Não, isso só significa o começo da primavera, não quer dizer... Não quer dizer nada. Quer dizer que o inverno... Agora, atualmente... Deu uma esquentada boa hoje. Nós tivemos verão no inverno, a gente teve um calorão, depois veio um frio danado, agora esquentou de novo e parece que até sábado, gente, no centro-oeste, vai fazer 45 graus. Mas vai estar quente no Brasil inteiro, não vai chover. A gente tem que se preparar aí para... eu fico abismado com o que você está falando, Regina, e com essas notícias todas sobre o Brasil pegando fogo, né, que de fato está pegando fogo, é uma área imensa. O sul da Califórnia também. Pois é, mas lá especificamente eu acho que é pelo verão. Eu acho que o fenômeno é similar do aquecimento. É o Brasil. Mas aqui eles estão dizendo que 90% das queimadas em São Paulo são causadas pelo homem, entendeu? E não há investigação sobre isso, quer dizer, eu fico aqui pasmo como é que essa não sei como tirar a proporção, mas eu li artigos dizendo o seguinte: mesmo as causadas pelo homem são ampliadas e muito pioradas, porque, como não chove, o mato está muito receptivo ao fogo, seca muito fácil. O problema é assim, clima é um negócio delicado. A gente tem uma influência monumental, é o antropoceno, e o agro no Brasil é realmente predatório. Ele sai passando por cima para poder plantar pasto, que é uma coisa que eles gostam. Mas o fato do planeta estar aquecendo, sem parar e de forma... É muito difícil retornar isso, não é tão simples assim. E bobagens, aparentemente, me deixam com a pulga atrás da orelha. Outro dia, um dos foguetes da SpaceX explodiu aí na atmosfera e criou um buraco na atmosfera que demorou horas para voltar, para fechar de... Eu não sabia disso. Eu não consigo imaginar... Um buraco num dos setores da atmosfera. É uma área que, por exemplo, você ioniza ou desioniza tudo que tem ali e ela para, digamos, de barrar raios cósmicos, ou abre um buraco mesmo que fica quase um vácuo. Aí fica a camada de ozônio, a famosa camada de ozônio. O que acontece se você cair nesse buraco? Acho que é difícil fazer, mas um avião enfrentaria aquilo que a gente encontra um vácuo relativo, ele cai, porque ele não tem água. Das Bermudas. Seria uma coisa, mas é uma bobagem. São milhares dessas bobagens acontecendo o tempo inteiro. E no Brasil, com a mão criminosa de um agronegócio. Muitas mãos criminosas. Parece que a maior parte desses incêndios começou com atos criminosos. E depois, como você disse, foi se espalhando por conta dessa seca inédita que está acontecendo no Brasil, em todo o país. Está pegando fogo em tudo quanto é lugar. São Paulo, o ar de São Paulo está irrespirável. São Paulo está impressionante. O ar aqui do Rio de Janeiro, a gente não está assim tão perto. Em Belo Horizonte também.
Belo Horizonte está péssimo. Aqui no Rio a gente viu essa névoa vários dias seguidos. Eu conversei hoje com uma... Na Argentina, em Buenos Aires, tem uma névoa por conta do Paraná, da Bolívia e do Paraguai, também queimando. Olha, gente, muito... será eu o queria fim. lembrar uma coisa que eu estava vendo hoje o Otávio Guedes aqui na televisão, e ele teve um ataque lá, com razão, dizendo enquanto o país está queimando, como está queimando, o Brasil está queimando, a Comissão de Constituição e Justiça está julgando a anistia para os golpistas. E que a gente sabe que não vai dar em nada, entendeu? E é uma perda de tempo, de energia, de dinheiro e de desconexão com a realidade do país, que eu espero que o eleitorado, parte do eleitorado, pelo menos, a anistia para golpistas está bem conectada com a realidade objetiva política da gente. Não, eu com percebi essa que ela cresceu de uma não. pauta inicial, ela virou uma pauta de pressão na eleição da Câmara dos Deputados. Que é um absurdo, né? Um tipo de chantagem barata. Né? Um tipo de chantagem barata que a gente está quase se acostumando a ver permanentemente. Na verdade, o mandato desse Congresso durante o governo, do desgoverno, e mesmo agora que a gente ficou na minoria danada ali, não é só o pior Congresso nos seus elementos, não. É a pior atuação. Praticamente tudo o que aconteceu lá foi chantagem. Claro. Queda de braço e chantagem. Tudo que nós votamos, o que era do interesse do governo, teve que ser arrancado, teve que ser discutido, negociado e muitas vezes teve que ser pago. Muitas e muitas vezes teve que ser pago. O resto é chantagem e a política do Lira, né? Que é o sujeito assim, é um Cunha piorado. Eu considero ele mais poderoso. O Lira facilitou a troca de deputados para elegerem, para aprovarem a PEC da anistia. E eu fico pensando também na energia, no desgaste dos deputados do governo, que ficam esgrimando lá com esses fascínoras da oposição para ver se adiam o processo. Né? Eles devem estar. Criam novas pautas, algumas coisas, para que isso não venha a julgamento tão rápido. Eles devem estar, como eu, com gastrite e refluxo, sem conseguir dormir, né? E um pouco ansioso. Eu passo esses últimos dias um pouco ansioso, tem passado, porque são muitos acontecimentos sucessivos, e, aliás, que ainda por cima assim, nos obrigam a pensar um pouco mais profundamente, porque muitas das coisas que acontecem têm a ver também com como a gente precisa olhar o mundo. Nós não estamos olhando do jeito... Eu quero depois falar um pouco sobre isso. O Carlos aqui está dizendo, manda parar o mundo, que eu quero saltar. Eu estou tendo um pouco essa sensação. O Luiz Parra diz, o mundo está pegando fogo, e isso não é bom, mas hoje, em nome da comunidade, estamos felizes pela Daiane. Aliviados. Minha família, muito aliviados, muito felizes. Lamentamos tudo isso que aconteceu. A gente tem muito que lamentar em outros casos também, mas antes da gente ir para esse assunto dos lamentos, eu queria falar um pouco desse mundo que a gente está vivendo e dessa necessidade das pessoas entenderem que a vida precisa ser mais simples, né? Que o que a gente está vivendo com essas queimadas horrorosas, a gente não sabe onde isso vai parar. A Marina Silva já disse que até o fim desse século é capaz de sumir o Pantanal se a gente não tomar nenhuma ação. Quer dizer, o mundo está ficando... A gente estava brincando aqui que acabou o inverno, não acabou o inverno, mas está tudo diferente, está tudo modificado. Eu não sei como vai ser esse verão aqui no Brasil. Vai ser barra pesada, a gente sabe. E como é que vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Como vai ser para os nossos netos? Eu fico pensando nisso. E aí, claro, a gente vem para essa questão do extremo consumismo que a gente foi aprendendo com o capitalismo, né, com o neoliberalismo, que é bom acumular, é bom ter mais, é bom ter mais coisas do que os outros. E, no entanto, a gente está num momento em que tem que ter uma campanha para as pessoas entenderem que a gente tem que ter menos, a gente tem que simplificar a vida, até pensando nos nossos descendentes, porque daqui a pouco não vai sobrar nada para eles, né? O clima vai estar um terror. Tufão, teve agora tufão no Vietnã,
como não tinha muito tempo, vários mortos. Além disso, aí você tem os bombardeios em Gaza, hoje mataram mais 40 pessoas, num campo de refugiados, num lugar que era para ser respeitado. Então, a coisa está muito complicada. Você ainda tem Mas mais essa uma questão fronte. da gente ter que olhar para esse sistema que a gente vive e ver que ele não está dando mais certo e que a gente tem que arranjar outra história para botar nesse lugar, é muito importante que comece agora. É importante ver que tem mais um fronte aí também, além desses dois, você falou, da crise climática, da crise de horror, que é genocídio continuado, e agora a gente tem também, tem já há algum tempo, o fronte do fascismo. Que o fascismo hoje é uma estrutura, é um movimento organizado, forte, capaz de escorregar e não cair, virar, como no caso, por exemplo, dos Estados Unidos. No primeiro impacto, a Kamala deu uma subida, passou, o Trump começou a cair, já recuperaram nas pernas, já começaram a reverter todas as pesquisas. O fascismo é resistente. Para usar uma palavra que eles gostam muito, é resiliente. O fascismo é perigosíssimo. A crise climática é monumental. E o horror que a gente está vendo, a gente não viu ainda, não tinha visto tão explicitamente acontecer. Essa seca A escala da Amazônia e no Pantanal... A seca essa é a crise climática. Então, o que você tem são três frontes pavorosos, onde nós que pensamos o mundo, e eu falo assim, as lideranças, um Lula, e todo mundo do lado civilizado, precisa responder. Precisa responder. Igual você falou, Regina. Mas assim, você falou da campanha, mas a campanha bate de frente com o outro fronte. O fronte do fascismo nada mais é do que o fronte dos bilionários. E a única maneira do bilionário continuar onde está é que tudo que ele inventa e produz, e todas as expectativas e necessidades falsas que ele cria, sejam satisfeitas. Ele, o grande predador, nunca iria endossar ou permitir uma diminuição do consumo, a não ser com pressão popular. Aliás, nos três casos, só pressão popular. Isso que eu falo quando eu falo sobre campanha, porque se a sociedade não se conscientizar, e aí ela precisa de uma campanha feita por um governo progressista também. Olha, está acontecendo isso, a ministra vai lá falar, o presidente vai lá falar, os ministros todos falando, até que a população se convença, porque a sociedade não está entendendo ainda. Quer dizer, eu estou falando o grosso da sociedade. Só a pressão da sociedade é capaz de provocar mudanças realmente nas políticas públicas e até no nosso modo de vida. E agora está acontecendo uma coisa que está incidindo diretamente na sociedade, que a sociedade está sentindo na pele os efeitos disso. Toda essa questão da seca, em São Paulo, principalmente, está um problema. Já morreram pessoas, inclusive, por causa disso. Em São Paulo, no interior do Goiás, Minas Gerais, a Amazônia. Eu queria citar duas notícias de rios. O Rio Pinheiros, em São Paulo, amanheceu verde, totalmente verde, verde bandeira. Isso aí é sinal do aquecimento e das algas que apareceram. O Rio Solimões, se não me engano, as pessoas estão andando pelo leito do rio. Hoje, uma matéria que eu vi aqui, a repórter dentro do leito do rio filmando, e não havia sinal de água. E os trajetos ficaram difíceis. As pessoas que navegam estão parando 6, 7, 8, 10 quilômetros de distância do porto original para onde eles iam, e tendo que fazer beirando o rio, o que for, porque não existe tanta... É um sistema de transporte fundamental. E parou. Em muitos lugares, simplesmente você não consegue mais chegar. Tem lugares que estão secos. O barco não chega e não tem estrada. Em Belo Horizonte não chove há 112 dias. É uma loucura, gente. Você não tem como discutir futuro. Tem que parar tudo, zerar tudo. No caso de Belo Horizonte, ainda tem a complexidade do descasque que foi feito, da destruição da cadeia de montanhas em volta da cidade. Que a mineração... Acabou a vegetação, né? Acabou, não tem mais... Vegetação, as barreiras naturais, as correntes de vento, tudo muda. Essa atuação no clima e a quantidade, a queima permanente de tudo para gerar mais consumo, como a Regina levantou aqui, que realmente o grande carvão aí é o consumo. Ele que alimenta essa destruição.
Enfim. Olha o Valmir dizendo, a única revolução possível é dentro de nós. É a primeira, né? Onde começa. É a primeira, é onde começa. Isso nos e aí, traz... olha, mais um superchat aqui, olha, do Fernando. Verão 24, 25 terá chuvas, enchentes e muitas mortes. É o que a gente imagina. Eu estou preocupado mesmo, porque se o inverno foi essa reversão de expectativa, com esse calor, com essa seca horrível, pensa o verão. Vai chover muito. A tragédia do Rio Grande do Sul pode se repetir em vários outros lugares. Eu queria só lembrar que todas essas questões estão intimamente conectadas. Uma menina que descobriu isso, a Greta, foi presa recentemente, foi presa outro dia. Foi presa agora ela foi deixou presa numa manifestação, foi presa numa manifestação a favor da Palestina. Exatamente. Ou seja, ela compreendeu que todas essas causas estão interligadas. O Aroeira e ela, que foi sempre a queridinha exatamente. De todo mundo, não era só da esquerda, não. Enquanto ela tratava de clima, porque as pessoas, mesmo quem não é de esquerda, acham que aquilo é uma coisa longínqua, que bonitinho, está ali falando em defesa das plantinhas, dos animais. Mas na hora que ela começa a falar de política, que ela defende a Palestina, acabou a graça, vai para a cadeia. E quando ela começar a dizer que os bilionários são uma excrescência no planeta, menos simpatia ainda ela vai ter. Porque eles agora são donos de tudo. Você vê, não há como pegar nenhum dos problemas sem puxar o fio, e você acaba chegando no Musk, você chega no Trump, você chega no Bolsonaro, você chega em todos eles porque os fios estão conectados. Chega no fascismo. Mas não há muito... À primeira vista, assim, não há muita solução que não seja a mobilização popular, como a Regina disse. Porque o único jeito é você ir para a rua e pressionar de alguma maneira, porque, senão, como é que você vai exercer o seu direito de sobrevivência? Não tem como. Entendeu? Como faremos essa pressão? Não tenho a menor ideia. Como faremos? Eu acho que você tem toda a razão de dizer que está tudo interligado. Eu acho que esse massacre em Gaza, esse genocídio, é um laboratório fascista, entendeu? É um laboratório. Um dos 3 ou 4 laboratórios que estão ocorrendo no mundo. Mas é o mais perigoso, o principal e o mais... olha, assim, é o mais sangrento e, obviamente, o massacre mais imediato. Mas, assim, você vê também que eu vejo outras coisas que eles estão montando. A impressão que eu tenho é que os donos do planeta hoje... E aí, outro dia me falaram aqui mesmo no 247, que o Musk era uma ferramenta do Deep State. Eu começo a achar o contrário, que o Deep State e todas essas estruturas de poder viraram ferramentas de uma mancheia de bilionários que resolveu assumir o controle do mundo e não tem mais vergonha disso. Não tem mais vergonha disso, porque antigamente eles se disfarçavam e tal. Agora não fazem mais isso. Eles são explícitos. E quando você vai olhar direitinho, você vê que eles estão juntos em vários projetos. Eu falo assim, Jeff Bezos e Musk, todos eles estão conectados, tem vários projetos deles lá. Inclusive, uma daquelas notícias que você lê e fica chocado, mas depois fica apavorado. Existe uma empresa que ganha fortunas construindo bunkers de alto luxo para bilionários. Eu sei. É o mesmo caso dos foguetes, né? É quase a mesma coisa. Não vai dar para escapar, explicar para eles, não vai dar para escapar como eles estão pensando, nem em Marte, nem aqui. Não há bunker que segure o que vai acontecer. Isso tem algum tempo que nos Estados Unidos isso virou uma indústria, porque tem muitas pessoas que têm bunkers construídos nas suas casas. Agora, os dos bilionários têm uma pista de jet ski subterrânea, um deles. Acredite ou não. Inacreditável isso. Mas olha, Aroeira, negócio de bunker, a gente já vê isso há muito tempo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Você já vê as casas, os prédios cercados. Em São Paulo, mais ainda, arame farpado. Cerca eletrificada, câmeras, muros enormes. Os bunkers, eles já existem. Eles já existem. Mas agora é importante lembrar... esse dos bilionários que a gente ainda não É importante lembrar que não há muro alto o suficiente para impedir a grande onda quando ela passar por cima deles. É verdade. A grande onda simbólica ou a grande onda de fato? A grande onda, as duas podem acontecer. Os dois sentidos. Na verdade, porque, na verdade,
Nós estamos ameaçados pelas duas. Exatamente. Obrigada, Ivan. O Ivan dizendo, Regina Miguel Aroeira, vocês representam o que é de melhor. A gente tenta, Ivan, muito obrigada. A gente tenta aqui com a nossa consciência, a nossa conversa, que a gente só isso que a gente tem, com a vocês. consciência, a capacidade de olhar lá para frente, a capacidade de abstração, de imaginar. O que eu tenho coisas mesmo é um boas e bocado de coisas medo. Medo? Eu tenho um bocado de medo e isso me move. Me move na direção de tentar melhorar o planeta, o país, o mundo, a cidade e tudo mais, porque você olha em volta... Eu hoje estava vendo uma notícia que eu fiquei chocado. E caiu tudo. Caiu não, caiu. Você parou um pouquinho. Estamos Mas esperando. Eu botei aqui, olha, o João Pedro, a notícia é o seguinte, um casal Falando estava dopando os macacos no Jardim isso foi Botânico. hoje. Isso foi hoje. Dopando os macacos. Mostraram as imagens do macaco banzo lá, rolando, sem firmeza. O macaco ali na boa, né? Caiu Mas de novo. eles foram levados para serem tratados. Para vender para as pessoas. Vender nas feiras. Eles dopavam os macacos. Mas o Ibama... Macaco prego. Isso não grande. Pode. Não, eles foram presos, tanto que eles iam no Jardim Botânico pegar os macacos. É claro que isso é interessante porque assim, todo mundo agora comete o crime no lugar mais movimentado, na frente das câmeras, dá tchauzinho, só falta tirar selfie. Ninguém mais se preocupa. O crime virou uma coisa institucional. O Brasil é especialista na transição. Eu falo assim das Betes, da mulher dopando os macacos, tudo isso. Gente, a Deolane tem 2 milhões de seguidores. Deolane é um roteiro pronto, né? Não. Ela foi presa de novo, vocês sabem. Foi presa de novo porque ela saiu e descumpriu de cara. Tudo que ela tinha, ali na porta do presídio. Deu entrevista, falou com todo mundo. Levaram ela de volta. Moço que não respeita a ordem judicial. É a mesma coisa, os né? caras vão roubar macaco no Jardim Botânico e a Deolane sai e descumpre. Isso me parece uma tendência, não é mais só uma... É um novo estilo de vida. Desobediência civil. Desobediência jurídica. E os caras querem anistiar os golpistas. Era uma coisa bacana. Mas agora virou outra coisa, né? É inacreditável. É aquilo que está tudo ligado mesmo. O macaco, a Deolane, os golpistas... Mas assim, eu fico com aquela pergunta, o que fazer? A pergunta nem é minha, é do Vladimir Ilyich Ulyanov, né, do Lenin. O que fazer? Essa é a nossa questão que todos nós estamos agindo. O governo, eu estava ouvindo antes a Daiane conversando com o Paulo Moreira sobre a atuação da diplomacia brasileira. Aí você vê o governo brasileiro tentando, com muitas penas, muita dificuldade interna e externa, muita habilidade, levar não só a diplomacia, como a economia, como a conversa. E olha, o governo brasileiro, assim, eu falo isso até com um pouco de orgulho, mas assim, ele está indo muito bem nesses aspectos todos. A economia vai bem. Nós tivemos deflação. E como é que... E o pessoal está falando de aumentar. Eu vi hoje na TV um jornalista de economia explicando por que vai ter que aumentar os juros assim mesmo. Falei, mas, gente, vocês estão enlouquecidos. Não, eles não estavam aceitando a notícia. Só para fechar o raciocínio aqui. Mas... No entanto, o governo brasileiro está conseguindo resultados em muitas áreas diferentes, em outras nem tanto, mas de uma forma que eu olho em volta, e os países que antigamente eram sérios não estão. Os Estados Unidos estão com problemas graves da economia, patinando para dedéu lá, sem falar na possibilidade de eleger o fascismo de novo, que seria um absurdo. A Europa toda com problemas sérios. A gente conseguindo, e assim mesmo, o resto do mundo parece não se importar. Aqui dentro a gente não consegue mudar as pesquisas. É impressionante isso. Eu percebi que nas capitais, os nossos candidatos dos progressistas, apesar de estarem muitas vezes muito bem, têm resistências muito grandes. Tem números altos na perda no contrário da qualidade, da expectativa boa. Não é bom isso. E o que será que explica isso, Adolfo? Porque não há um projeto, né? É uma coisa que a gente tem conversado sempre aqui. Não existe mais conexão entre causa e efeito nesse sentido. Não dá mais para dizer economia, estúpido, porque
A economia pode ir bem, o eleitorado continua sem acreditar naqueles caras que fizeram a economia ir bem. É o império da mentira, Noeira. É isso império que da mentira. Dominando aqui, Ou e pior, as pessoas já não sabem império mais. da opinião. A minha opinião é tão boa quanto qualquer outra. A minha verdade é tão boa quanto a sua verdade. Como assim? A minha eu acho que é o mentira é império tão do boa quanto a sua individualismo verdade. também, entendeu? Muito individualismo, nada coletivo que funciona. Nenhuma empatia. Nenhuma empatia. Bom, então já temos uma pista de onde começar, né? Você começa pela recuperação dessas pequenas coisas como empatia. Coisa que o Zé Disseu falou lá no começo do ano passado, quando a gente ganhou o poder. Ele falou sobre a recuperação da política de bairro. Política de bairro, a política da comunidade. Sim, vocês lembram que existia todas essas, como é que chama? Essa política de bairro com todas essas comunidades e havia luta dentro dessa. Como é que chamava, gente? Associações de bairro? Associações de bairro. E as pessoas lutavam através e assim se organizavam em pequenos grupos para depois um grupo falar com o outro. E assim você crescia o movimento. Isso acabou, como disse o Miguel, a ação coletiva não existe mais. E isso da opinião, a minha opinião é melhor que a sua, a minha mentira é melhor que a sua verdade, isso é o que reina agora. Isso é muito difícil mudar a mentalidade, é mais difícil que mudar a economia. E a rejeição, é mais fácil de obter a rejeição do candidato do que o apoio ao outro, porque é só mentir muito a respeito daquele cara. Agora, vou trazer, olha, esse aqui, olha, eu trouxe da outra vez, o João Pedro é o meu filho, está aqui opinando, assistindo a gente, estou muito orgulhosa. Ele disse, a guerra está declarada, mas não está sendo combatida, porque o exército não está em peso combatendo os assassinos climáticos. Eu estou vendo pouca reação. Eu sei que o Lula esteve no Amazonas hoje. Aí eu vejo na televisão aqueles bombeiros, aqueles guardas florestais combatendo, tão sozinhos ali, com pouco recurso. Eu acho que tinha que mandar o exército inteiro para combater esse incêndio. Eu não estou vendo esse movimento. O que vocês acham disso? Eu acho que deveria mesmo. Não notei, mas pode ser que esteja começando a ser articulado. Hoje eu vi uma notícia sobre bombeiros trazendo o pessoal da administração do campo para poder ajudar no combate. Ora, como existe uma burocracia interna e política, as corporações se comunicam, rapidamente isso chega. Porque, na verdade, o Exército costuma atuar nisso. Pois é. E as pessoas... mas só eu espero que isso aconteça, Porque o Exército Brasileiro, aliás, nas poucas vezes que eu olhava, eu falava assim, bom trabalho, rapaz. Eles estavam fazendo justamente isso, distribuindo mantimentos, cuidando nos problemas, nos desastres climáticos, como esse é. Só que eu acho que aí tem mais poderes, tem o próprio agro, né? Que eu sei que é uma força grande, eu não sei exatamente como você consegue, não sei o que é parte do agro nesses incêndios, e o que não é, porque eu li também... Será que o agro está lucrando? Para alguns membros do agro... Também. Olha, outro dia alguém tipo botou aqui. Para outros alguém falou assim, é bom a gente olhar se essas plantações, essas fazendas, se elas têm seguro. Né? Porque isso é uma coisa que eu não tinha pensado. Alguém escreveu aqui, eu falei, realmente. Aí vai ver que a safra não ia ser boa, você bota fogo e ganha o seguro. E bota no bolo, né? Coloca na conta do clima e de tudo mais. Bota na conta do incêndio, Bom, tudo pode ser. Tudo pode ser quando você não tem fiscalização. Não tem aquele negócio, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Por exemplo, todo crime pode ser cometido quando você não tem fiscalização. E nós não temos fiscalização no agro. Nós sabemos disso. Nós não temos fiscalização nas finanças das igrejas, e a Beth está aí para mostrar para a gente que não tem nenhuma fiscalização, né? Pelo visto. Onde não tem fiscalização, naturalmente é um caldo de cultura para o empreendedorismo criminoso. Porque muitas vezes essa coisa do empreendedor é isso mesmo, um cara que vê a oportunidade de passar a perna em alguém. E eles consideram isso legítimo. E eles consideram isso legítimo. Passar a perna em outra pessoa é legítimo. Mas passar a perna em alguém é isso aqui do crime. Agora, eu acho, antes da gente passar para as charges,
que teve outra notícia essa semana, que a gente até comentou entre nós aqui, que foi assim, uma pancada, né? Foi uma pancada muito grande, foi uma dor, foi uma tristeza. Né? Não, essa história que aconteceu com o ministro Ivo Almeida, com a ministra Aniele Franco, não me causou raiva, me causou uma tristeza profunda de uma pessoa tão admirada, que fez um dos mais belos discursos de posse desse governo, um intelectual assim, de alto calibre, progressista, de esquerda. Como é que isso vai? A gente, olha, não estou ainda... Claro que ele tem direito à ampla defesa, as coisas ainda estão rolando, estão acontecendo, mas por tudo que eu li de reportagens, tem até uma reportagem do Mauro Lopes no fórum, muito detalhada sobre os acontecimentos. Reportagem, porque até agora eu tinha visto muita opinião, né? Então, é uma tristeza enorme, mas, por outro lado, eu acho também que é a hora da gente olhar, já que a gente cortou na carne, olhar para nós, olhar para a esquerda, para os progressistas, para nós que somos antirracistas, defensores da luta das mulheres, dos direitos das mulheres, defensores dos, né, LGBTs, mas a gente tem que olhar para o nosso quintal, porque isso acontece também entre nós. Eu queria lembrar que é hora, talvez uma das razões. Primeiro, o belo discurso do ministro Silvio de Almeida continua valendo. Eu quero deixar importantíssimo aqui que as ações dele, como intelectual, como professor, e o que ele disse ali, continua fazendo todo o sentido. O argumento transcende o seu autor. Claro que sim. Aquela reflexão transcende o seu autor. Independente. Acho que ele deve ter todo o direito de defesa, como o próprio Lula disse, etc. Concordo com o Miguel Paiva com respeito às minas, etc. e tudo. Mas eu queria lembrar o seguinte: é importante que uma parte majoritária do progressismo e da esquerda compreenda o que a Greta Thunberg compreendeu. Que todas essas lutas são tão conectadas que elas são todas essenciais, que uma não é submetida à outra. Não existe uma hierarquia. Não é possível falar de luta de classes. Tem que andar juntas. Tem que andar na escravização de africanos contra a sua vontade, no rapto e tudo mais. Não é possível falar de capital no Brasil sem falar nisso. Não é possível sequer falar sem falar na questão do sexismo, porque as mulheres tiveram um papel fundamental na economia brasileira, entre outras coisas, resolvendo o pepino para o mercado de trabalho. Oprimidas, etc. Então, como você vai abandonar ou considerar que essas questões são menores? E a sensação que eu tenho é que nos meus 50 anos de mexer com isso, dentro de estruturas, partidos, jornais e o escambau, sempre assim, tem um departamento da mulher, tem um departamento dos negros, tem, mas é um departamento. E quando você vai olhar a composição do partido, ele não reflete a distribuição geográfica, social, ele não reflete a realidade brasileira. Nem no partido, nem no sindicato, em quase lugar nenhum. As hegemonias clássicas, estruturais, de homens, etc., continuam existindo, em menor escala, ou pelo menos a gente põe um departamento e muitas vezes você tem ações muito complexas e competentes, né, em direção a isso, muito integradas, mas, no geral, ainda há tantos hiatos que eu vejo bandeiras tão fundamentais como essas sendo capturadas, em parte, por exclusivismos. E também por levar as coisas com uma certa... Ora, num governo em que... Num governo não, mas numa estrutura de progressistas, em que a questão feminina e o respeito às minas já fosse um assunto discutido há 40 anos seguidos, na União Soviética, por exemplo, que, embora haja machismo, é muito diferente. Acho que teria outras coisas acontecendo. Provavelmente isso entraria mais facilmente na cabeça até dos nossos que, por acaso, escorregam, cometem e fazem essas coisas também. Os nossos que erram, mas, como você disse, são coisas conectadas e elas têm que caminhar juntas. E tem que entender que são essencialmente a mesma luta. Essa coisa de fragmentar a luta não é bom para ninguém, não é bom para nós. Essa luta
mesmo cada luta dessas tem que estar junto, e elas têm que caminhar juntas, unidas, caminhar junto com o combate à desigualdade social, todos os grandes desigualdade racial, a luta de classes, e todas essas outras lutas, tem que estar tudo junto, senão ninguém vai para lugar nenhum. Eu vejo isso muito na reação das pessoas ao que aconteceu, como se elas estivessem meio perdidas no raciocínio, como entender o que aconteceu. Mas vejo também na atitude pessoal do Silvio e de todos os outros homens uma questão de vaidade, de poder, que são típicas do masculino, entendeu? Tem um aspecto aí que a gente não pode deixar de analisar também, que sempre passa meio batido, entendeu? Não é nunca julgado coerentemente. É para se lamentar, em termos de país, o que aconteceu? Claro que é. Claro. Mas isso não significa que você tenha que explicar o que aconteceu, ou que entender o que aconteceu, ou passar o pano no que aconteceu por conta disso. Compreender é diferente. Exatamente, mas daí a perdoar, como o Quaquá disse que teria que dar o perdão cristão para ele. Bom, o Quaquá disse isso, mas o Luiz Eduardo Soares também escreveu um artigo interessante falando sobre a condenação eterna. Em outra direção, mas pegou pela outra ponta. Também, Miguel, também me assustam esses absolutos, o eterno. Me assustam tudo. Eu acho o seguinte, falta um pouco de reflexão fraterna, falta um pouco de introdução dessas questões que não são menores. A própria emoção da Daiane, quando resolveu o problema que envolvia o fato da sobrinha, é uma menina, a pressão que ela sofre é típica da sociedade machista. A gente vê pela emoção o tamanho dessa angústia, desse problema, desse crime. Como isso pode ser relegado a um departamento? Isso tem que ser uma norma, isso tem que ser uma discussão tão permanente que, de repente, eu queria olhar para a cúpula de cada partido, cada sindicato, cada agrupamento dos meus amores e perceber que lá tem metade é mulher, metade é negro, entende? Isso é fundamental. É indígena, essas pessoas estão por aí, e se a gente fizer mais ações afirmativas, até internamente, mas muito mais do que ação afirmativa, eu acho que a reflexão sobre a necessidade dessas pautas serem a mesma. Isso Aroeira, gente, o papo está tão bom que eu esqueci das charges. Deixa eu botar aqui o que o Marcelo falou. Cada vírgula, sílaba e parágrafo da obra filosófica e literária de Silva Almeida, assim como a luta pela negritude continua valendo. Concordo inteiramente, continua valendo. E ontem eu vi o depoimento do Lázaro Ramos, achei muito bonito, eu vi também, muito sincero, muito dolorido, autêntico, e ele dizendo no final, triste da vida, que nós tínhamos andado para trás. Eu fiquei pensando nisso, a princípio eu concordei com ele, mas hoje eu já vejo diferente. O fato da gente poder refletir sobre isso, falar sobre isso. É muito lamentável o que tenha acontecido, mas a gente está falando e é preciso falar. E eu acho que isso faz com que a gente ande para frente. Também acho. Compreender um problema de verdade, entender o que ele é a maneira de resolvê-lo. Eu sou um velho cartesiano, e é isso assim que a gente faz. Na hora que você entende o que é um problema, ele já está meio resolvido. Você começa a entender para onde as soluções apontam. É verdade. Agora, esconder os dados do problema, fingir que não aconteceu, ou dar menor importância a um dos dados do problema, é uma bobagem. A gente vai ter soluções erradas e muitas vezes injustas. Muitas e muitas vezes injustas. Nós temos várias charges, só vou comentar no geral, por causa do tempo, assim, temos várias charges falando sobre a mesma coisa. Essa involução dos fascistas na direção do Pablo Marçal, mas que, na verdade, representou um problema tão grande para eles quanto é para a gente. Eles estão absolutamente tontos. É clima de barata voa mesmo. Eu acho que eles estão mais tontos do que nós, porque eles muito mais do que nós. Direto ligado a ele. E olha, a gente tem um problemão em São Paulo, porque vencer um segundo turno lá não vai ser fácil. Vai exigir uma mobilização monumental. Que são 38% de indecisos, e o indeciso geralmente é o cara que não teve coragem de assumir uma posição feia. E a posição feia aí a gente sabe qual que é. Entendeu? Então tem que tomar
tem que ter uma organização danada. Mas aproveitar esse racha monumental deles. Já vi gente tentando até pensar no eleitorado do Nunes de alguma forma, para pensar se ele ficar de fora do segundo turno. Mas depois a direita se junta, por isso que o segundo turno é perigoso, né? É isso que eu temo. Né? Tem razão. A Deolane saindo e a Deolane... Hoje que eu percebi que ela estava usando um chinelo. Não, gente, a Deolane sem maquiagem, cabelo preso, sem tapitade. A Deolane virou outra pessoa. Agora ela está mais simplesinha. Mas, voltou para a cadeia, né? Mas a Deolane, gente, a Deolane é um filme. O roteiro está pronto. É um filme muito bom. Essa mulher. Inacreditável. Mas assim, o estouro das bets, há anos que eu me pergunto, e até já tinha falado nos programas também, esse negócio não é ilegal, não? Porque, até onde eu sabia, no Brasil o jogo não podia. Neymar pode fazer, Galvão Bueno pode fazer propaganda de... Tem uma coisa que é permitida, que eu não entendi muito bem, que é um valor fixo, eu não entendi. A coisa progressiva é que não pode, o esquema de pirâmide, eu não sei, é muito confuso tudo. Não. O jogo é ilegal. O jogo de apostas é ilegal no Brasil. E não há como esconder que isso é jogo de apostas. Você pode apostar na Mega Sena, você pode apostar... Os jogos permitidos, Miguel, têm um controle, mal ou bem. Dificilmente você vai lavar dinheiro numa não, você só lava daquele jeito. O cara tem um bilhete premiado, ele avisa ao cara que quer lavar dinheiro: eu estou com um bilhete premiado aqui na minha loja, e eu não avisei ainda o cliente, mas posso avisar o cliente que você compra o bilhete por um pouco mais. O cara vai lá e compra o bilhete por um pouco mais. E lava o dinheiro, exatamente. Então tem, mas é mais difícil. Nesse caso, eu acho que a lavagem do dinheiro ocorre na lata, ali mesmo enquanto acontece. Sem falar que quem é que controla o algoritmo que roda essa bolinha na roleta aí? Não tem como. Como é que você vai provar? Quem vai assistir o sorteio? Como no caso do X, do Twitter, você não tem representante no Brasil. Exatamente. E aí, como é que... Eu aviso para o Neymar e para o Galvão Bueno, vai sobrar para vocês, hein? Essa é a charge sobre a tristeza que me deu, assim. Como se o espelho fragmentasse inteiro. Tristeza. Tristeza em todo mundo. É muito chato. Eu acho que uma coisa dessa, sendo provada, de qualquer maneira, acaba com a vida da pessoa. Não é porque aquilo que ela disse não vale mais, continua valendo do mesmo jeito, mas pessoalmente é muito... acabou. Vai ser muito difícil, né, ele se recuperar dessa. Desencadear merecia só um pequeno reparo por causa da notícia que está embutida nele. Os 3 bilionários do desfalque de 40 bilhões não se limitaram a não coçar o bolso para suprir esse valor, mas também já estão 42 bilhões mais ricos depois que isso foi descoberto. Caramba. Mesmo não fazendo nada, eles ficam mais ricos. Não, eles não pagaram nada e estão 42 bilhões mais ricos em um ano. Quer dizer, 82 bilhões de lucro, porque os 40 que eles desviaram. Que loucura. A nossa ministra. Foi boa a escolha do Lula, foi muito né? Boa, Eu acho que, apesar dessa história estar rolando há algum tempo, e todo mundo, muita gente dentro do governo saber, e fora do governo, eu acho que na hora que foi preciso tomar uma decisão, a decisão foi rápida. O ideal seria o ministro ter se proposto a se afastar. Como ele não quis, acho que era isso que o Lula tinha que fazer. A nomeação da Macaé foi boa, né? Muito boa. Eu vi uma coisa interessante hoje, dizendo que a Aniele tinha todo o direito de não querer falar. Ela era vítima. Ela não tinha obrigação nenhuma. Ela era vítima. Então, mesmo você contrapondo os direitos e deveres, como autoridade pública, é importante ela se expressar, mas eu acho que, no caso, ela tem, sim, o direito de não falar. Claro. Mas, olha, outra coisa que é preciso ser desmentida, não foi ela que contou para a ONG, viu? Isso é muito importante. Não foi ela, e eu acho que ela nem queria. Ela nem queria. Eu acho que ela pareceu que ela não queria. Só no entorno e deixou uma outra pessoa lá dentro saber, tentou fazer chegar ao governo, sim, mas pelos canais mais suaves, da forma mais suave possível, que é muito justo, porque ela levou em conta a responsabilidade e tudo mais. Então, acho que ela sai
assim, eu respeito muito e todo o tempo deve ser dado à Aniele, porque ela está fazendo tudo da forma correta. Olha, e aquela nota que ela publicou diz tudo. Ali, sutilmente, ela fala tudo que ela teria que falar. E disse isso, não vou me furtar a falar sempre que eu for acionado. Essa charge eu já publiquei é muito boa, né, Aaron? Que ele vai ter que, eles vão ter que ficar calados. Né? Aliás, é hoje. Essa charge é a cara do debate de hoje, na verdade. Exatamente. Nós vamos falar sobre esse debate na próxima terça, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, porque eu fiquei preocupado. Embora alguns analistas, especialmente aquele que não erra nunca, tenha dito lá que se a Kamala não cometer nenhum erro, ela ganha essas eleições. Olha, eu tenho 3 charges prontas, eu vou esperar para ver como é que o debate vai evoluir. Bom, eu acho que o Trump também é muito bom de debate, a verdade é essa. Não quero dizer que ele bom daquele estilo dele, ou seja, é eficiente. É nesse sentido que eu usei a palavra bom. Ele é muito eficiente. Então, nós vamos assistir 2 pessoas muito competentes tentando uma mostrar uma verdade e a outra mostrar a outra. Estou muito curioso. Gente, mas olha, eles são competentes, mas cada um muito diferente do outro, porque o Trump, como todos esses fascistas da extrema-direita, eles mentem descaradamente. Vocês não viram o Pablo Marçal no Roda Viva? Pelo menos eu só consegui ver uma parte. Não consegui ver. Mas é uma mentira deslavada. Falam com uma cara de pau a maior mentira. O que eu espero é que, como a Kamala disse que ela é especialista nisso, em gente que mente no depoimento, eu espero que ela consiga... aquele aparelhinho, né? Como é que chama? Que ela consiga, detetor de mentira, que ela consiga dar a volta nele. Você mostrou ali meu jabá. Esse jabá aí... Você vai reinaugurar, Oera? Vai reinaugurar? Dia 14 a gente vai inaugurar o painel, agora completo, porque ele foi inaugurado. Em São Paulo. Eu nem estava lá, porque ele estava incompleto. Então, no dia 14, que é sábado, eu vou tocar lá com a Orquestra Tabarana e mais um trompetista fantástico. A gente vai fazer um sonzão lá e inaugurar finalmente o painel. No sábado. Maravilha. Domingo eu estou de volta. Vai ser na Praça Vladimir Herzog, a partir de 10 horas. Painel, né? Ali ao lado, exato, onde está o painel, que é ao lado da Câmara dos Vereadores, em São Paulo. Entendi. É lá no centro. No centro. E esse aí é o show de agora, que é aquele negócio que a gente faz sempre. Na hora que vocês terminam aqui, eu arranco esse fone de ouvido, corro na direção da porta, dou tchau para os gatos e pimba, vou lá para o Deza Boutique tocar comigo. Os 2 gatos ficam te olhando com essa cara aqui. 3. 3, é. Esses aí são 2, porque somos eu e Igor. Quando eu estou com 3, são 3. Vamos voltando com muito bom, muito bom. Olha, com 2 minutos de espera, sobrando. E atrasamos hoje o começo, porque eu fiquei distraído. É por isso. Nós começamos cedo o começo. Mas eu acho que a nossa preocupação hoje foi com o meio ambiente, né? Com o futuro do planeta. Né? Eu acho que com o meio ambiente, o ambiente social, o que aconteceu... O meio ambiente e todos os ambientes inteiros. Né? Na verdade, hoje a gente discutiu sobre o ambiente em que a gente vive e a toxicidade dele. Porque a minha gastrite e as tensões que eu sei que vocês têm também o tempo todo são muito doente. Muito agravadas por essa angústia permanente que a gente vive nessa luta, esse estresse movimental. É verdade. Respirem fundo, gente, e vão lá no bar assistir. Não dá para respirar muito fundo, não, porque senão vai respirar. É verdade. Respira Botem fundo uma com máscara. Quem estiver em São Paulo, sai com aquela máscara da Covid, aquela que... Como é que era o número? Não sei o quê, 90... Já até esqueci. Tinha uma característica. Tinha uma máscara que era a melhor de todas. E o meu filho está até em São Paulo, eu falei com ele, usa máscara, não sai sem máscara. Não sei se adianta, mas hoje na televisão eu vi um médico falando, saiam de máscara, procurem ou ficar dentro de casa. Algumas partículas a máscara retém, sim. É verdade. E está complicado para a saúde. Foi um papo triste, mas ótimo. Boa quarta-feira para vocês, amanhã e depois. E nos vemos. Nos vemos, então. Nos vemos. Estou procurando aqui o nosso encerramento. Já achei. E um beijo, Miguel, um beijo, Aroeira. Beijo para bom todos. Show. Beijo para todos que acompanharam a gente aqui. Muito obrigada. E vamos ficar ligados no debate hoje. Vamos ficar ligados no debate. Vamos ver o que acontece. Eu vou estar tocando.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.